O lobisomem que aterrorizou a USP. Realidade ou lenda urbana? Esta história se passa no final dos anos 90 e me foi contada por um funcionário aposentado da USP, a Universidade de São Paulo, que trabalhava como vigilante na cidade universitária. Muita gente conhece como é um campus universitário. Alguns são localizados em áreas urbanas, mas outros ficam em áreas distantes, isoladas. São áreas grandes, recebem enormes prédios e instalações para o ensino superior. A cidade universitária em São Paulo é um local com muito espaço e verde, possuindo mais de 3 milhões de metros quadrados. Imagine como é difícil fazer a segurança de um lugar assim tão grande, cujas ruas, por vezes, são mal iluminadas, ficando com o aspecto daquelas ruas de filmes de terror de antigamente. Pois esta é uma história de terror real que aconteceu no campus da USP em São Paulo, e quase ninguém ficou sabendo, pois as autoridades da época tentaram encobrir os fatos a todo custo. Tudo começou quando uma aluna de um curso noturno foi atacada, segundo ela, por um homem muito estranho que cheirava mal, como se tivesse rolado na carniça ou em um chiqueiro. Segundo a história oficial, a moça deixou as aulas, acompanhada de amigas. Mas ela acabou se separando das outras moças ao se dirigir para o seu carro, que estava estacionado em um ponto distante, pois foi a única vaga que conseguiu encontrar naquela noite. Passava das 22 horas quando ela chegou ao carro e teve um mau pressentimento. Ela sentia como se alguém a observasse de algum lugar, escondido nas sombras da noite, pois o prédio onde ela estudava também ficava em um ponto isolado do campus, onde havia uma porção de mata nativa. Quando a moça foi abrir o carro, um homem muito estranho, sujo e maltrapilho, saiu de trás de uma árvore e lhe pediu um trocado. Assustada, a moça disse que não tinha dinheiro e tentou entrar rapidamente no automóvel, mas o homem passou a ser agressivo e a segurou pelo braço com muita força, dizendo que estava com fome e precisava comer. A moça então começou a gritar pedindo por socorro. Para sua sorte, um aluno que estava saindo do prédio ouviu seus gritos e correu para ajudá-la, assustando o homem misterioso que largou a moça e se embrenhou no mato. O rapaz ajudou a moça e ambos voltaram para o prédio, de onde ligaram para a administração da faculdade, alertando de que um homem muito estranho estava embrenhado nas matas do campus e que tinha atacado uma estudante. Logo, os vigilantes correram para o local e realizaram uma busca nas imediações, mas nada foi encontrado. A única coisa que chamou a atenção dos homens foi um cheiro forte de carniça que havia próximo a uma árvore, onde, segundo a estudante, aquele homem misterioso tinha saído. A estudante relatou os fatos para as autoridades, mas elas entenderam que aquilo tinha sido um fato isolado e não havia motivo para maior preocupação. A única medida adotada foi melhorar a iluminação das ruas próximas ao local onde a moça estudava e aumentar a vigilância, fazendo com que os homens da segurança passassem regularmente pelo local. Alguns dias se passaram e o ataque acabou caindo no esquecimento, exceto para a vítima e o rapaz que a ajudou, pois ele também viu aquele homem estranho fugir para o matagal. Mas para os outros estudantes e até para algumas autoridades, tudo não passava de um boato ou de uma brincadeira de mau gosto que teria sido realizada por veteranos para tentar assustar alunos calouros. Muitos insinuavam até que a moça não tinha sofrido um ataque e que tinha inventado tudo aquilo para aparecer nos jornais e na televisão, pois o caso foi notícia por alguns dias. A teoria de que o ataque teria sido uma brincadeira de mau gosto realizada por alunos veteranos ganhou força e acabou sendo aceita pela maioria das pessoas, embora nenhuma brincadeira desse tipo tenha sido registrada pela USP até aquele momento. A vida na cidade universitária seguia normalmente, mas isso ia mudar radicalmente na noite de quinta para sexta-feira santa, quando uma enorme lua cheia apareceu no céu. Ao sair de uma festa no diretório acadêmico de seu curso, uma estudante de ciências sociais misteriosamente desapareceu. As colegas de República estranharam que a menina não tinha chegado em casa e informaram a administração da universidade. Apesar do desaparecimento da moça, ainda havia aqueles que achavam que nada demais teria acontecido e que ela teria simplesmente passado a noite na companhia de um namorado ou algo assim, pois as festas no campus da USP eram famosas por alguns exageros que aconteciam. Mas com o passar das horas, a preocupação das amigas foi aumentando.
Elas então acionaram de novo a segurança da universidade e desta vez as autoridades prestaram atenção no que estava acontecendo e iniciaram as buscas pela jovem nas áreas próximas ao diretório acadêmico. Depois de um tempo andando pela mata, um vigilante encontrou uma bolsa que poderia ser da menina desaparecida. O objeto estava sujo de sangue e havia marcas que pareciam como se fossem garras que tivessem rasgado uma parte da bolsa. Assustado com tudo aquilo, o vigilante avisou seus superiores pelo rádio e pediu reforços para continuar as buscas nas proximidades. Não demorou muito e mais vigilantes chegaram. Um pouco mais à frente de onde a bolsa foi encontrada, os homens localizaram uma blusa feminina rasgada e também suja de sangue. Diante daquela situação, a universidade avisou a polícia e permitiu que policiais civis e peritos criminais entrassem no campus para ajudar nas buscas e analisar os objetos encontrados. Depois de algumas horas, um dos policiais encontrou o corpo da jovem próximo a um pequeno lago que havia nas proximidades. A vítima tinha ferimentos profundos nas pernas e nas costas. Ao virar o corpo para examinar melhor, os peritos notaram que a garganta havia sido rasgada e tudo indicava que o ferimento teria sido causado por algum tipo de animal. As autoridades imediatamente emitiram um alerta para todo o campus, pedindo para que os estudantes tivessem cuidado ao sair à noite e evitassem andar sozinhos por lugares ermos. A preocupação era ainda maior, pois havia muitas festas programadas para aquela sexta-feira e sábado que marcariam o encerramento do semestre estudantil. Logo surgiu o boato de que algum animal selvagem teria atacado e matado uma aluna da universidade, e não demorou muito para esse boato se espalhar, aumentando o clima de medo que havia se instalado na cidade universitária. Ainda assim, muitas repúblicas de estudantes mantiveram as festas programadas e não demonstravam nenhuma preocupação com o que poderia ser o ataque de um animal selvagem. A segurança no campus foi reforçada, inclusive com a presença de policiais militares e civis que realizavam rondas por toda a área. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria naquela noite. A lua cheia estava alta no céu quando 4 jovens estudantes deixaram as dependências de uma república estudantil, onde estava havendo uma festa, e se dirigiram para o carro estacionado em uma viela próxima. O veículo estava estacionado bem embaixo de um grande poste de luz. Isso possibilitava que os jovens pudessem observar tudo em volta do carro e nas proximidades. Como tudo estava aparentemente bem, os estudantes foram se aproximando despreocupadamente. Eles também estavam meio embriagados. Por essa razão, não perceberam o par de olhos malignos que os observava envolto na escuridão que havia no final daquela rua estreita. Essa rua terminava em um beco, nas proximidades de uma área de mata. Enquanto um dos jovens se esforçava para abrir o carro, pois já estava meio embriagado, os outros riam e apontavam para ele. Um deles, que ainda estava sóbrio, decidiu tomar as chaves do carro e assumir a direção do veículo, pois seu amigo realmente não estava em condições de dirigir. Quando esse rapaz pegou as chaves e abriu a porta, ele notou aqueles pequenos pontos de luz no fundo do beco. Sem saber o que era, o rapaz parou por um momento e ficou olhando na direção daqueles pontos de luz. Ele então comentou com os colegas que parecia haver algum tipo de animal escondido no beco e seus olhos refletiam a luz do luar. Quando os outros rapazes olharam na direção do beco, aqueles pontos de luz começaram a se levantar e ficaram com aproximadamente 2 metros de altura, além de apresentar uma luz vermelha muito forte. Em seguida, um poderoso rosnado se fez ouvir, assustando a todos. Os homens então correram para entrar no carro, mas como estavam embriagados, acabaram se atrapalhando. O motorista conseguiu entrar no carro e dar a partida, mas não podia sair enquanto os outros não entrassem. Nesse meio tempo, um bicho muito grande saiu velozmente do beco e pulou em cima dos 3 rapazes, atacando-os de forma violenta. Um dos rapazes, muito ferido, conseguiu entrar no carro e implorou para que o motorista saísse correndo. Os outros 2 jovens não tiveram a mesma chance. Pelo retrovisor, o motorista viu aquela besta do inferno desmembrar seus amigos e arrastá-los para o beco. Assustado com aquela cena, o rapaz perdeu o controle do carro e acabou batendo num poste de iluminação. Todo esse barulho chamou a atenção de alguns estudantes que moravam em repúblicas próximas e saíram para ver o que estava acontecendo. Os rapazes foram socorridos e a segurança do campus acionada. Os vigilantes foram até o local da batida e notaram muito sangue no carro. Eles estranharam este fato, pois o acidente não havia sido tão grave assim. Mas uma das vítimas estava muito ferida, apresentando sinais no corpo como se tivesse sido atacada por algum animal muito grande. Os vigilantes decidiram então vasculhar a área e foram até o ponto onde o veículo estava estacionado, onde encontraram uma grande quantidade de sangue no chão.
Havia também um rastro de sangue que seguia na direção do beco escuro. Os homens então se dirigiram para o beco com as armas em punho e lanternas na outra mão. A cena que eles encontraram foi horripilante e muitos chegaram a vomitar. O corpo de um dos estudantes estava aos pedaços no beco e havia marcas na parede que dava para a mata, como se um grande animal tivesse pulado e seguido em direção ao mato. Havia também muito sangue na parede e no muro. A partir daquele momento, as autoridades policiais começaram a cogitar realmente a possibilidade de um grande animal selvagem, talvez uma onça preta, estivesse se escondendo nas matas do campus. Um toque de recolher foi anunciado. Ninguém mais saía sozinho à noite. Os cursos noturnos tiveram suas aulas suspensas por 2 semanas até que a polícia capturasse o suposto animal. Equipes de busca e captura foram montadas para percorrer toda a área da cidade universitária e matas ao redor. Alunos que não viajaram para o feriado de Páscoa foram orientados a ficar em suas repúblicas ou alojamentos e saírem apenas em caso de muita necessidade, e sempre em grupos. No sábado de Aleluia, 2 vigilantes encontraram um corpo no extremo norte do campus. A vítima estava com o abdômen aberto e parte de seus órgãos internos havia sido devorada. Como o corpo estava sem cabeça, a polícia só identificou a vítima como o estudante desaparecido após colegas reconhecerem as roupas do rapaz. O pavor agora tomava conta da cidade universitária, e até de comunidades próximas, pois todos temiam que o suposto animal pudesse atacar os bairros vizinhos. As autoridades chamaram um experiente veterinário, especialista em grandes felinos, e pediram para que ele organizasse equipes de busca para capturar o animal vivo se possível. Em alguns dias, os homens percorreram boa parte do campus, mas não encontraram nem sinal do suposto animal. A vida estava quase voltando ao normal quando, em um final de tarde, a estudante que disse ter sido atacada por um homem estranho dirigia em uma área remota do campus quando um homem saiu correndo do mato, atravessou na frente do carro e pulou na mata do outro lado da pista. A moça levou um susto e pisou no freio, parando bruscamente. Mesmo assustada, ela reconheceu o homem como sendo o mesmo que havia atacado. Antes de ligar o carro e sair correndo dali, a moça olhou bem para aquele homem que passou correndo. Sem dúvida, era o mesmo que a atacou. No mesmo instante, como se quisesse confirmar que era ele mesmo, o homem olhou para trás na direção do carro e esboçou um leve sorriso antes de pular no mato. A moça então acelerou e saiu dali o mais rápido que pôde. Depois de rodar por alguns minutos, a jovem encontrou uma viatura de segurança da USP e contou sua história. Pelo rádio, os vigilantes pediram reforços e foram até o local. Após caminharem um pouco, os policiais encontraram uma trilha que seguia em direção a uma área de mata muito fechada, de difícil acesso. Os policiais perceberam um forte cheiro vindo de dentro da mata fechada. Era um cheiro de carniça misturado com um cheiro de cachorro molhado. Eles então resolveram entrar naquela área para verificar o que havia. Quando eles estavam se aproximando, um homem muito sujo e maltrapilho saiu de dentro do mato e pulou sobre eles. O estranho demonstrou muita força e velocidade, avançando sobre os 2 policiais como um animal selvagem. Eles não tiveram tempo de reagir. Para a sorte dos policiais, o reforço estava chegando. O grupo de homens que foi chamado pelo rádio se aproximava pela trilha, viu o momento do ataque e começou a disparar contra aquele homem estranho. Gravemente ferido, o homem pulou na mata e saiu correndo. Os policiais atacados foram amparados por seus colegas. Parte do grupo seguiu a trilha até a parte mais fechada da mata, onde descobriu uma pequena clareira, onde havia uma cabana feita de galhos de árvores. Outra parte do grupo seguiu atrás do homem ferido. Nas proximidades da cabana e também dentro dela, os policiais encontraram muita sujeira, incluindo restos de animais mortos, roupas sujas de sangue e a carteira do estudante cujo corpo foi encontrado sem a cabeça. Mas o pior estava dentro da cabana. Pedaços de animais e até ossos humanos foram encontrados espalhados por todo o canto, bem como facas, machados e outros tipos de arma. Um dos policiais achou um diário com muitas anotações e o levou para as autoridades. Examinado cuidadosamente, o diário contava a história de um antigo professor da USP que havia desaparecido misteriosamente há mais de 30 anos. Renomado professor na Faculdade de Medicina, o homem descobriu ser portador de uma doença rara que provocava alterações no corpo e na mente da pessoa, incluindo agressividade extrema e um aumento de força física. Quando a doença foi descoberta, ainda não havia tratamento adequado, mas o professor decidiu pesquisar e fazer o tratamento por conta própria, isolando-se cada vez mais do convívio social e ficando até altas horas em seu laboratório.
A gota d'água foi quando sua mulher o deixou levando os filhos do casal. O professor abandonou tudo e desapareceu sem deixar pistas. Agora, descobriu-se que ele se embrenhou na mata onde iniciou uma série de experiências na tentativa de se curar. Ao mesmo tempo, ele foi ficando paranoico e esquizofrênico, passando a acreditar que era perseguido e que também podia se transformar em lobisomem para se vingar de quem o perseguia. Segundo as autoridades, luvas com garras e uma fantasia de lobo foram encontradas em seu armário com vários tipos de medicamentos e produtos químicos. Para as autoridades, o diário e outros objetos encontrados na cabana comprovariam que o professor havia enlouquecido e que ele atacava as pessoas usando uma fantasia de lobo. Esta seria a versão oficial dos terríveis fatos ocorridos naquele ano na cidade universitária. Mas para muitas pessoas, inclusive os jovens que sobreviveram ao ataque do suposto lobisomem, as autoridades da época montaram uma farsa para encobrir o fato de que foi realmente um lobisomem que atacou a cidade universitária naquelas noites. Depois de algum tempo, o caso do lobisomem da USP caiu no esquecimento. E hoje, muitos o consideram apenas mais uma lenda urbana. Mas o corpo do professor jamais foi encontrado, alimentando boatos de que ainda pode estar vivo, apenas esperando o momento certo para atacar de novo. E vocês, o que acham? Arriscariam sair pelo campus na próxima lua cheia?